Bom, bora lá. Beleza. São 6 horas de sexta-feira. O mercado acabou de fechar. Tava só esperando ele fechar para confirmar um alvo do índice. Bom, sexta-feira bem agitada. A gente teve hoje, logo pela madrugada, a notícia de que o Trump estava com coronavírus. Fez o mercado dar uma puxada forte aqui durante a madrugada. Deu uma queda boa. Logo em seguida, a gente teve o payroll pela manhã, né? O payroll veio abaixo do que era esperado e era o último payroll antes das eleições, então era um payroll muito importante, veio abaixo, que é o relatório de empregos criados. Era esperado, acho que 850 mil, veio 650 mil, 200 mil abaixo. E o do payroll passado veio 1 milhão e 300 mais ou menos. Então ficou bem complicado para o tio Trump agora ganhar as eleições, bem complicado mesmo. Ele já estava perdendo no voto popular, na primeira eleição ele perdeu para Hillary, só que aí como tem a questão dos delegados, o voto de estado, o voto do Congresso, enfim, ele acabou entrando porque a maioria apoiava ele. Agora a situação está um pouquinho diferente. A briga no voto popular é do Biden, e na questão dos colegiados eleitorais e do Congresso, né, que fazem também o presidente ser eleito lá nos Estados Unidos, estão contra o Trump, a maioria estão contra o Trump. A coisa de 51 a 49, 52 a 48, mais ou menos nesse sentido, certo? Então, a tio Trump agora com o Covid vai ficar de quarentena, não vai poder fazer debates, não vai poder fazer comício, não vai poder fazer campanha eleitoral esses últimos dias. Então isso vai com certeza vai afetar muito a campanha eleitoral dele agora nessa reta final, tá? E fora de que o Biden com certeza vai bater, que ele minimizou a pandemia, pegou, blá blá blá, enfim, complicou para ele. Aqui hoje a gente teve agora no finalzinho do dia uma discussão quinta série entre o Guedes e o Paulo Marinho, que é um dos relatores das propostas lá no governo, um xingando o outro de graça, sei lá, sinceramente nem vou comentar sobre isso porque já virou palhaçada. Acho que o que deu drive para. E a gente tem a confirmação aí da segunda onda de corona lá na Europa, tá? A segunda onda já é real, já existe, ela já tá ativa. A Itália teve um aumento de casos, ela voltou para o mesmo patamar de abril, então a Inglaterra também está com algum aumento, os países em torno também estão começando a ficar com medo. A Itália vai fazer um novo lockdown, tá? Então, o lockdown na Europa volta a ser uma realidade. Só que isso não é tão ruim para os mercados agora, do jeito que foi em março e abril, em fevereiro, em março e abril, porque já não é mais uma coisa desconhecida, já não é mais algo que, meu Deus, o que vai acontecer com o mundo? A vacina já está aí, tá? As vacinas já estão praticamente prontas, todas em fase final de testes. Aqui no Brasil mesmo já tem muita gente vacinada da área da saúde e o pessoal está dando feedback positivo. Então, muito provavelmente, daqui a alguns meses a gente já tem vacina sendo distribuída. Então, a questão de um novo lockdown é mais uma medida paliativa até a vacina sair, né? Diferente do início do ano, de que ninguém sabia onde, quando que ia sair a vacina, de que jeito, o que, que era a doença, o que, que ia causar, qual era o tamanho do estrago. Hoje a gente já sabe tudo isso, então o mercado não reage tão mal. E o segundo motivo que isso não afeta tanto o mercado é porque a China está funcionando 100%, tá a todo vapor, né? Eles controlaram lá a pandemia do jeito deles, aí entra as teorias de conspiração, que também, whatever, né? Mas eles controlaram a pandemia lá, controlaram o vírus, eles já têm larga experiência com o vírus, afinal, o pessoal da China vive de máscara por conta da poluição, muito vírus, superpopulação, e o controle social lá funciona, né? Então, nesses casos, sim, é uma coisa boa. Então, a China não parando, o mundo não para.
tá? Um dos principais motivos para o crash que a gente teve em março e abril foi a China parada, porque interrompia toda a cadeia de fornecimento global. Então, a China funcionando normalmente, os mercados vão sentir muito pouco, tá? Então, vamos lá, SP500, essa perna aqui no 60, foi quando saiu a notícia de que o Trump tava com Covid, né? Deu essa queda aqui, deu uma puxada aqui de 1,88, depois devolveu metade, lateralizou, voltou a subir aí no meio do dia e fechou em leve queda, fechou em 0,85. O à vista fechou em 0,96. Então, queda razoável. Se realmente a gente tiver aí uma segunda onda global, não aqui no Brasil porque a gente nunca saiu da primeira, né? Então, a primeira só e dali. Então, se a gente tiver realmente uma segunda onda global, novos lockdowns, economia freando de novo, é muito provável que a gente tenha novas quedas no mercado. Mas eu duvido muito que vai acontecer igual o Márcio abriu, de dar circuit breaker, de cair, sei lá, 5.000 pontos num dia, 6.000 pontos, 10.000 pontos num dia, o SP500 derretendo 7%, entrando no circuit breaker também. Isso daí eu acho que não vai acontecer agora, tá? Teria que ser um outro evento que não seja o coronavírus para fazer as bolsas darem um novo crash. Teria que ser um outro evento muito grande, que afetasse todo o sistema financeiro global, tá? Não acredito que uma segunda onda vai causar um crash nos mercados de novo, igual aconteceu antes, tá? Então, não esperem circuit breaker, nada do tipo. A gente pode ter sim, igual hoje a gente teve dias de queda, dias de alta volatilidade, certo? Isso aí, tranquilo, pode acontecer normal, mas cair muito, entrar em circuit breaker e crash, eu não acredito. Tá? No diário, o SP500 ele se segurou abaixo do topo pré-Covid, tá? O que eu acho que é bem válido, é um topinho importante. Ele meio que dá a impressão de que o preço veio, passou por ele na inércia e agora voltou para o patamar que ele realmente deveria estar, o preço razoavelmente justo. Então a gente tem a queda acelerada e a recuperação dos mercados e o preço segurando abaixo aqui do topo pré-Covid, com a média de 20 virada para baixo ainda, a média de 50 sendo testada. Então, nenhuma definição por enquanto, o mercado está bem indeciso. O VIX, índice de volatilidade, subiu um pouquinho hoje, normal, fechou para baixo aqui, mas por conta do gap ele fecha positivo. VIX Brasil fecha positivo também, subindo 4,6 por conta da queda que a gente teve no IBOV. EWZ vem confirmando aí os estudos, né? Vem confirmando aquele pivôzinho. E, deixa eu ver, fez um pullback perfeito aqui na zona de resistência dos últimos fundos. E agora vem caindo de novo rumo. Ele já bateu no primeiro alvo, não, bateu na segunda retração, agora vem rumo ao primeiro alvo e a terceira retração, certo? Então, temos tudo para vir aqui no 25,67. Inclusive um pullback. Um pouquinho afastado da média, mas um pullback bem bonitinho. Ibov, vamos olhar no TRID. Índice no diário, ele tá igualzinho o Ibov, não tem, vamos comentar depois. Dólar segue indo em direção aos R$ 6, nada mudou. Topinho aqui da bandeira, 5,80 mais ou menos. DXY, dólar em relação ao mundo, tocou na região de suporte e veio fazer o pullback no último topo, segurando na 20, tá? Então, dependendo de como for os próximos dias e as próximas semanas, a gente pode ter uma nova alta do dólar. A gente está na região bem importante para segurar o preço aqui e fazer ele subir de novo. Ouro veio buscar aqui um pullback na média de 20 também. Nada a se fazer. Bitcoin segue numa bandeirona de baixa, tá? Desse mastro aqui.
Ele rompeu aquela deriva lá em cima e agora vem numa espécie de bandeira aqui. A bandeira ainda não está muito bonita, mas a gente pode ver se deixa ela aqui, depois a gente vê se ela se confirma, tá? Seria mais ou menos aqui. Se bem que esse movimento aqui ele parece bastante também um pivô de baixa, para vir confirmar esse maior. A Europa, o estoque 600 fecha em alta, 0,39, alta pequena. Uma pequena alta. Ainda embaixo aqui, bom, esse FIBO aqui já ficou meio zoado, então ele trabalha aqui embaixo das médias, das três médias, da 20, da 50 e da 200, fazendo um pullback na figura. Estoque 600. E o DAX, que é o índice da Alemanha, também fecha uma queda leve, mas recuperou depois no final do dia. Ele fecha com um candle positivo, mas negativo por causa do gap. É isso, o mercado global não está muito estressado. O petróleo cai um pouco mais do que os mercados em si, por conta da... Tem novo lockdown, tem redução de demanda, o preço do petróleo cai, certo? A gente já tem um pivô de baixa aí que a gente fez no último estudo, que estava armado, e hoje ele só confirmou esse pivô. Tá? Só ajustando aqui, pegando os fundos, está bem clarinho aqui onde que é. Hoje ele fecha abaixo do último fundo, confirma o pivô. Então, alvo para o petróleo, 34,89. Commodities no geral também caem devido à demanda. Nasdaq, Bolsa da Tecnologia, hoje cai. Tocou na retração de 50, deixou um candle isoladíssimo aqui e hoje fecha em queda de 2,83. Isso aqui pode virar um pivô, tá? Feio, mas pode, ó. Bem feio, né? Tem que pegar o fechamento aqui. Seria o espelhamento dessa perna também. Ele volta, toca na segunda retração, depois cai. Vamos ver. Veremos. Nossa, mas aqui ficou... aqui fica um pouco melhor do que por lá. Mas o gráfico do Nasdaq bem esburacado, bem feio. As FANGs, como geral, também fecham negativas por conta da Nasdaq, né? Elas puxam. A Tesla liderando percas aqui. Está numa consolidação. Parece um triângulo. Tá? Parece um triângulo. Puxando aqui, puxando aqui. Será que pega aqui embaixo? Pega, hein? Parece bastante um triângulo. Vamos ver. Pro lado que romper, pode dar uma puxada. As nossas ações também fecham em baixa, nada diferente do mercado que a gente está acostumado a ver todo dia, beleza? Vamos olhar aqui antes do índice e o dólar. Vamos olhar aqui o Ibov. Ontem eu tinha feito uma atualização de estudo nele. Deixa eu abrir aqui. Bom, qual foi a atualização? Eu puxei esse fundinho que estava na mínima desse candle para o fechamento dele. Por quê? Porque ele bateu uma vez no alvo, deu uma segurada, corrigiu até a média, aqui ele volta, bateu no alvo, deu uma seguradinha e corrigiu. Só que hoje esse candle indica para a gente que a queda vai continuar, né? Talvez, não se sabe, é um estudo. Então, se a queda continuar, a gente ainda tem o último alvo em 89.500. Porém, se eu pegar aqui essa sombrinha, vai ficar 91, dá uns 500 pontos de diferença, tá? Aliás, 1.000 pontos de diferença. E aí eu fico na dúvida se isso daqui foi um pullback, ele bateu no primeiro alvo, passou um pouquinho, ou se realmente ele vai lá. Eu vou manter esse estudo aqui. Deixa eu ver qual que era o outro alvo aqui de cima. 92 não. Ah, esse aqui. 90.800 e o fechamento 89.600.
que é o alvo do ouro lá nos 90.800. Eu vou ficar com esse estudo mesmo, é o que faz mais sentido para mim, e a gente vê bastante no intraday o preço corrigindo através de fechamentos. Então eu vou ficar com ele. Números redondinhos, pá. Então, caso perca aqui os 93.300, a gente volta aqui para a região dos 89,5, tá? 89,5 que a gente tem um fundo importante aqui também, e tem a região da primeira retração e tem o canal de retorno aqui da bandeira duplicada, certo? Então, é a região aí que o preço pode ir lá bater, fazer teste tranquilamente. Os indicadores confirmando a venda leve hoje, um pouco mais leve do que o preço. E FI também em venda, então tá tudo certo. Bom, vamos olhar o dólar. Uma coisa interessante para se fazer em dia de payroll é só operar depois das 10h30, tá? Por quê? Porque às 9h30 sai o payroll. E quando sai o payroll, não sai só o payroll. Ele sai o relatório agrícola, o não agrícola, sai mais uns 5, 6 dados juntos. E o que acontece? Os algoritmos, os robôs, eles vão lendo essas notícias e vão comprando e vendendo os índices futuros à torta e à direita, entendeu? Eles são programados para ir lendo palavra-chave e eles vão comprando e vendendo em alta frequência. E aí o preço faz isso aqui, ó, que a gente está vendo. No dólar, por exemplo, faz um sombra para todo lado, o preço fica todo confuso. Então é interessante esperar esse movimento, pois ele chega a dar uma porrada aqui, né? Existe uma entrada aqui, porém stop de 23 pontos, não é nem um pouco viável, logo depois do payroll e na abertura do mercado americano, então esquece, tá? E aí depois o mercado começa a subir devagarzinho. Deixa eu usar esse FIBO aqui. Ele começa a subir devagarzinho, e aí é o mesmo movimento que a gente teve ontem no índice, ó. Ele vem subindo, faz um micro pivôzinho aqui, bem ruinzinho, rompe a 200, volta, testa por baixo e volta a subir. Aí aqui a gente pode fazer tanto a projeção desse pivôzinho aqui, tá? E a gente teria uma entrada na compra aqui, considerando um pullback, ou espera o pullback e entra no candle pós-pullback. Seria, nesse caso aqui, esse martelinho esquisito aqui. Eu não gosto muito de entrar em martelo, mas nesse caso aqui ele está bem apoiado pela 8 e tal, tinha um contexto bacana, estava indo também cumprir um alvo de espelhamento. Então, se a gente pegar esse daqui, foi a máxima ali do preço, e se a gente pegar o espelhamento da última perna de baixa, ó, opa, pegar a sombra, ele passou um pouquinho. Deixa eu pegar a perna. É isso mesmo. Se a gente pega aqui, ele passou um pouquinho. Então daria alvo mais ou menos na mesma região. Ah não, a sombra que eu estava usando era essa daqui, ó, do topinho, considerando isso daqui um pivôzinho. Ele vai e fecha bem em cima lá. Vou ajustar aqui. Mas, pelo visto aqui, o pivôzinho válido era esse aqui de baixo mesmo, tá? Essa bostinha aqui. Então, a gente tem uma entrada aqui, tem uma outra entrada na barra elefante pós confirmação e tem uma outra entrada aqui no gift também. Isso aqui vira um gift, segurando aqui pelo alvo de FIBO que vira um suporte e o preço volta a subir, tá? E aí vai lá no último alvo, entradinha que se tivesse sido feita aqui, stop de 9 pontos, alvo de 10, alvo de 20 e alvo de 40. Bons alvos. Beleza. Aqui, antes da gente entender que isso daqui era uma bandeirona, ele armou, ele vai lá, busca o último alvo, faz um engolfo, cai um pouquinho, corrige. Aí a gente tem um pivô. Ó. Aí é só projetar ele para baixo. Projetou o pivô para baixo. Se pegar fechamento foi na mínima, quase.
Foi na mínima, vai. A gente tem aqui as entradas na venda. A gente tem uma entrada antecipada depois do pivô estar confirmado. Opa. E a gente tem uma entrada no rompimento do pivô para ir buscar o segundo alvo. Ele vem, faz um pullback aqui na M8, deixa um gift também que daria para fazer uma entrada aqui na perca dele, na perca desse candlezinho verde, deixa uma ordem na pedra aqui, stop lá em cima, vem buscar o alvo aqui 12 pontos, certo? E depois ele entra nessa bandeira, a partir desse topo aqui a gente já tem a noção de que é uma bandeira e não tem nada, e depois ele volta a dar compra no final do dia, na primeira barra, a barra totalmente diferente das outras, ó, ela vem para romper mesmo a bandeira, e tem a barra de rompimento da bandeira, só que aí já fica depois das 5 horas, além do volume já estar bem ruim, é muito difícil ir buscar um alvo desse pivôzão aqui. E aí a gente tem o que? A gente tem um pivôzinho menor aqui dentro, ó. A gente tem um pivôzinho aqui que deu até a nova entrada no finalzinho do dia aqui pela 8, tá? Ou quando rompe o pivô, tá? As 3 entradas. Rompeu a bandeira, rompeu, ele vem buscar 8, faz uma bandeirinha de regressão à média aqui, dá a compra, ou quando rompe esse pivôzinho, dá a compra também para ir no segundo alvo, ou no primeiro alvo, beleza? Então, ignorando esse movimento aqui da parte da manhã, que foi o payroll, o dólar deu boas oportunidades, tá? Quando deu compra, quando deu venda foi venda, mas a maioria na compra, só essa parte aqui na venda, que tinha um pivôzinho bacana. Aqui a gente já tinha identificado que era uma bandeira, certo? Então, ó, chegou a dar 7, 8 trades. 8 trades bons no dólar hoje, que dava para todos dentro do trade system. E o índice, ele abre com um pequeno gap de baixa aqui na 200. Vou esticar. Puxar esse fio aqui. Ele abre com um pequeno gap de baixa aqui. Nada muito grande. 500 pontos. Normal para uma queda que a gente teve no overnight do SP de 1,8%. Isso aqui é tranquilíssimo. E aí ele vem armando aqui quase que um pivô de baixa, porém em cima do 200. Tá? E a 200 segura o preço, joga de volta para cima. Esse pivô de baixa aqui é desarmado, ele arma um pivô de alta. Na verdade, ele arma 2 pivôs de alta. Esse daqui e esse pivô esquisito aqui. Tá? Então é só projetar qualquer um dos dois para cima. A gente vai ter os alvos. Pegar o fechamento aqui, que é onde o preço vem e toca. Ó, alvo de 100%. Ah, esqueci de falar. Nos 60 minutos, o índice está dentro de uma bandeira, tá? Está dentro de uma bandeirona de baixa, que foi rompida agora no final do dia. Perna de baixa, lateralização em bandeira, nova perna de baixa. E isso colabora até mesmo para a gente vir puxar um alvo aqui maior. Ó, deixa eu deixar ele um pouquinho maior. Aqui, 2, ok. A gente puxa aqui. Topo fundo. Retração de 50%. Deixa eu colocar os percentuais aqui, os valores à direita, tá? Retração de 50%, ó, ele vem, faz sombra na bandeira, depois perde, rompe e fecha no último fundo. Perdendo esse último fundo, a gente tem um pivô ativado, alvo dele, 89.860, 89.860, 89.800. Qual que é o alvo do Ibov? 89.573, 400 pontos de diferença. Bom,
É isso então. 60 do o índice com um pivô de baixa armado, falta confirmar, perdendo fundo, e o Ibov também com o último alvo lá nos 89. Então, mais 4.000 pontos para baixo aí. Beleza. Bom, esse pivôzinho de alta aqui armado, a gente tem os dois alvos. O 100%, que é justamente aqui na linha de retorno do canal de baixa, e a gente pode projetar esse outro aqui também, que daria o 100% aqui nessa barra elefante de exaustão. Tá? Então, projetando esse daqui, que foi válido, né? Cravou máxima lá no 100%, deixou aqui um movimento tipo um espelhamento aqui, deixa um candle de dúvida, começa a cair. Na queda aqui a gente não tem nada, a gente tem, deixa eu marcar aqui a compra, né? Compra no rompimento do pivô. Rompeu o pivô, tem a entrada. Beleza. E depois disso, daria para fazer uma entrada aqui também, nesse candle branco, tá? Só que aí teria que conduzir o stop de uma forma um pouco mais solta, tá? Teria que deixar o stop aqui embaixo, 400 pontos de stop, e esperar o preço vir fazer esse zigue-zague para depois subir, tá? E aí, caso estivesse posicionado aqui, faz uma segunda entrada aqui nesse candle de força de rompimento. Mas daria para entrar aqui também, só teria que usar o stop técnico para não sair do movimento antes, tá? Beleza. Ele vai lá no 100%, a gente puxa aqui. Quando ele faz essa barra aqui, a gente tem um pivô de baixa do dia. Tá? Tem o pivô rompido e tem a entrada. A gente pega esses dois topinhos aqui, que é o fechamento, a gente ignora essa sombrinha. Tá? Pega a mínima aqui e puxa o fibo. O que acontece? O preço vem, arma quase uma bandeirinha aqui, bate na média e entra volume, entra força na venda e a gente tem a entrada com as projeções. Primeira entrada está aqui. Primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Deixa eu esticar aqui. Tá. Acho que o terceiro alvo foi no da sombrinha menor. É isso mesmo. Pegando aqui essas sombrinhas menores aqui, é onde foi lá o terceiro alvo. Então, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. O que acontece? Esse tipo de movimento que a gente já viu ele alguns dias atrás, que o preço vem, busca um alvo, dá uma corrigida. Busca outro alvo, corrige até a 20. E ele vem caindo, sempre segurando na 20. Ó. A 20 vem segurando o preço de uma forma bem eficaz. Então, acaba que cada vez que ele bate na 20, meio que dá uma entrada. Tá? Ele vem, bate na 20, faz topo, dá uma entrada. Bate na 20, faz topo, dá uma entrada. Bate na 20, faz topo, dá outra entrada. Correto? E aí a gente poderia ir trabalhando desse jeito também. Entra aqui para sair no segundo alvo, entra aqui para sair no terceiro alvo, ou a primeira entrada aqui sendo conduzida até o terceiro alvo, que aí daria 1.150 pontos, quase 1.200. Tá? Mas aí vai muito da questão do gerenciamento. Eu mesmo, se eu tivesse entrado aqui, sairia no segundo alvo. 650 pontos, tá ótimo, tá bom, valeu, falou. Agora, no final do dia, ele rompe a bandeira dos 60 minutos e também rompe o último alvo. Então, a gente pega esse fibo aqui e joga para um próximo pivô ou para o próximo espelhamento. O que é que a gente tem aqui? A gente tem um pivô? Não, tá muito esquisito aqui para ser um pivô. Todo esse movimento aqui virar um pivô, não dá. Então a gente tem o espelhamento da última perna de baixo. Ó, a gente pega aqui a sombrinha menor e aqui. Pega a sombrinha, sombras menores, só muda o fundo. Ele vem, rompe,
tenta romper a primeira vez, rompe na segunda, faz o pullback, depois vem, cai até o segundo alvo, beleza? Que é também aquele fundo anterior que a gente está projetando, tá? Que é essa linha rosa aqui embaixo. Então, a zona de contexto bacana também. A venda aqui, poderia até ter uma venda nesse candlezinho também, tá? Uma venda por aqui, vai nesse candlezinho, pós-pullback, para vir buscar o último alvo do dia mais 600 pontos. As outras entradas na venda aqui eu não vou marcar, porque é basicamente bateu na média, entra venda, bateu na média, entra venda. Tem uma entrada aqui também, certo? Mesmo candlezinho bem semelhante aqui, ó, tá? Para vir buscar o fundo da bandeira, mais 400 pontos. Então a gente vai entrando venda desse jeito. O preço vem, volta na média, bate em um alvo, volta na média, busca o outro alvo, sempre caindo. Tá? De topo a fundo caiu aí 2.600 pontos. Queda boa. O índice fechou aqui, deixa eu ver. 2% de queda. Tudo normal, tudo tranquilo. Um dia de queda forte, um dia não muito bom para o mercado. Beleza? Acho que é isso. O índice deu uma compra no começo do dia, depois só venda, era só esperar o melhor momento para entrar na tendência e entrar na venda. E o dólar deu várias entradas aí durante o dia. Beleza? É isso. Vamos ficar de olho aí nos mercados, como que eles vão se comportar diante de todas as incertezas, mas acompanhar o gráfico. O gráfico vai falar para a gente antes de todo o resto. É isso. Falou.